O Mar Báltico, quase fechado e situado no norte da Europa, viu civilizações florescerem em suas margens por quase um milénio, assim como o Mediterrâneo nos tempos antigos. Apesar da diversidade, povos do Mar Báltico têm poder e riqueza pela supremacia marítima. Conhecerão estes navegadores em nosso cruzeiro às capitais do Báltico. Em Dunkerque, França, embarcamos no Chota Rustaveli, navio ucraniano de 20 mil toneladas. Construído no fim dos anos 60 na antiga Alemanha Oriental, o Chota Rustaveli marcou o apogeu dos cruzeiros da classe trabalhadora no Mar Negro na era soviética. O Chota, como a tripulação o chama, é rebocado à eclusa que separa o porto do alto mar. Apesar da decoração ultrapassada na ponte de comando, os ucranianos são excelentes marinheiros, assim como os russos, e são frequentemente recrutados para grandes cruzeiros à vela devido à sua reconhecida habilidade e experiência. Enquanto a tripulação francesa se prepara para a primeira escala, o piloto norueguês ajuda o comandante do Chota a navegar pelo fiord até Oslo. Há mais de 9 séculos, outro navegador, o viking Harald Sigurdsson, cansado de viajar pelo mundo, navegou até o fim deste mesmo fiord. No ano 1048, Sigurdsson gostou do local e decidiu ali estabelecer a capital de seu reino. Assim nasceu Oslo, a mais antiga das capitais escandinavas. Por séculos, Oslo foi relegada a uma posição secundária, primeiro pela poderosa Liga Hanseática, que preferia Bergen para controlar o comércio no Mar Báltico, e em segundo lugar pelos soberanos escandinavos que mantiveram a Noruega anexada aos reinos da Dinamarca e da Suécia, mas preferiam Copenhague e Estocolmo. A Noruega recuperou sua independência em 1905, tendo perdido-a em 1380, e Oslo tornou-se sua capital. Oslo, reconstruída pelo rei Cristiano IV, é um porto movimentado, fortaleza dominada pelo estilo renascentista.
A economia norueguesa focou no mar até o século XX, quando petróleo descoberto no Mar do Norte transformou o país. A península de Bygdøy, perto de Oslo, reúne diversos museus dedicados aos maiores momentos da aventura marítima do país. O Museu Kon-Tiki narra o trabalho do cientista e navegador Heyerdahl, que cruzou os oceanos em sua jangada Kon-Tiki e depois em um barco de junco chamado Ra, para provar que civilizações antigas poderiam ter estabelecido contatos transoceânicos em embarcações semelhantes. A poucos metros dali fica um museu dedicado ao navio de exploração polar Fram. Destroços do Jeannette na Groenlândia, achados após afundar na Sibéria, deram informações cruciais. Fridtjof Nansen propôs teoria sobre correntes árticas. Para provar a teoria, Nansen construiu o navio Fram. Em 1893, o Fram partiu para o Polo Norte. Foi Nansen quem pediu a Colin Archer para construir um navio com um formato quase de ovo e extremamente resistente. Ele esperava que a embarcação escorregasse como um sabão molhado, sendo erguida pelo gelo em vez de esmagada, para então congelar e seguir a deriva no mar. Após 1 ano e meio, percebeu que o Polo Norte não seria cruzado. Por isso, ele decidiu deixar o navio com um companheiro. Ele disse ao capitão: continue com seus experimentos oceanográficos e meteorológicos, pois nós gostaríamos de ser independentes. Com caiaque, trenó e esquis, tentariam chegar ao Polo Norte e depois voltar. Que coragem! Incrível jornada ao desconhecido. Nansen devia determinação ao seu lado viking. Talvez pensasse no filho de Eric, o Vermelho, que descobriu a América séculos antes de Colombo. Viking, em nórdico antigo, significa expedição marítima. No início do século IX, a principal razão pela qual os vikings conseguiam viajar para o oeste eram seus excepcionais navios à vela. Itens do Museu Bygdøy, como proa de dragão e trenó, vieram de Osberg, onde acharam a embarcação de 22 metros. Viajavam longamente só nos meses de verão. Eles navegavam usando o sol, as estrelas e a lua e possuíam uma pedra muito peculiar, uma fina que, quando posicionada contra o horizonte, lhes permitia rastrear a localização do sol no céu para se orientarem, mesmo em dias sem sol direto. Eles navegavam tanto com uma grande vela quadrada quanto a remo. O navio de Oseberg, encontrado em 1904, foi utilizado para o funeral de uma dama de alta patente, possivelmente uma rainha chamada Osa. O navio foi levado para a costa e, sobre ele, na câmara funerária do túmulo, a rainha ou dama de alta patente foi sepultada com uma serva sacrificada para acompanhá-la. Encontraram 12 cavalos, bois, cães, carruagem, 4 trenós e pertences. Tudo para sua vida futura.
o Shota deixa Oslo e segue de volta pelo fiord em direção ao alto mar. Как любой глава семьи хочет знать, что происходит в его семье, так и я. Если я могу помочь чем-то, Eu я sou como o стремлюсь. chefe de qualquer família. Preciso saber o que se passa com ela e, se eu puder ajudar, com certeza o farei. Precisamos saber da família e como ajudá-la da melhor forma. Людям в создавшейся обстановке. Não somos realmente uma entidade separada, embora representemos um único país, a Ucrânia. Temos muitas nacionalidades a bordo. Há georgianos, armênios, bielorrussos e russos. Glória a Deus. Artista. Dia e noite, o Shota navega pelo Mar Báltico no mesmo ritmo. Estamos a 1.500 quilômetros de Dunkerque. No convés, passageiros se preparam para Copenhague, na casa de máquinas, homens se agitam. На судне я работаю главным механиком. Sou o engenheiro-chefe a bordo. Sou responsável pela manutenção e reparo dos motores. Котельного отделения. E também compro peças de reposição. Закупку, смена запасных частей и так далее. Mundos paralelos coexistem no navio e um ensaio ocorre em outro convés. Grandiosidade não é sempre sinônimo de tamanho. Enquanto muitas capitais são conhecidas por seus monumentos ou edifícios gigantescos, como a Torre Eiffel, a Estátua da Liberdade, o Coliseu ou a Praça Vermelha, Copenhague deve sua fama a uma pequena e simples estátua de bronze de poucos centímetros de altura. É a Pequena Sereia, baseada na personagem de Hans Christian Andersen. Sempre será uma atração. O nome Copenhague, que significa Porto dos Mercadores, evoca a tradição comercial da cidade, que remonta ao seu início em 1167. Apesar de suas amplas avenidas e grandes praças, como a do Palácio Real de Amalienborg, Copenhague permanece uma metrópole de porte médio, onde navios a vapor atracam perto do centro da cidade. Copenhague é tão colorida quanto o uniforme da Guarda Real.
No centro antigo, tijolos vermelhos e campanários de cobre esverdeado destacam-se no céu azul. Num beco, fica um dos mais antigos restaurantes de smørrebrød de Copenhague. Sanduíches famosos, apreciados pelos dinamarqueses, servidos desde o século XVIII, com pão de centeio e salmão ou arenque. Clientes sabem que Line prepara os mais saborosos e autênticos smørrebrød de Copenhague. Disponíveis todos os tipos de arenque, com curry, temperados, marinados ou cozidos. Há ensopado de peixe e o smørrebrød prato do veterinário. São preparados smørrebrød simples e tradicionais, pratos que existem na Dinamarca há anos e que se originaram com os fazendeiros do campo. Tornou-se popular e moderno, agora mais sofisticado, com mais coberturas. A tradição é mantida e os pratos são preparados como antigamente, de forma simples. As bicicletas dominam Copenhague. Elas estão estacionadas por toda a cidade e é possível pegar uma emprestada gratuitamente, como um carrinho de compras. É possível pegar e devolver uma bicicleta em outro lugar. Copenhague tem seu quarteirão latino. Ruas estreitas com livrarias e galerias levam a praças com cafés ao ar livre no bom tempo. No final do século XVII, o canal Nien foi construído para dar acesso aos navios à Praça Real. Com o comércio, armazéns e casas de mercadores prosperaram nas margens do canal. Logo viraram hospedarias para marinheiros. Hoje, restaurantes e cafés ocupam os coloridos edifícios em Nien. Os cais, com antigos equipamentos de navegação, tornaram-se o bar mais longo do mundo de Copenhague. O sol ilumina Copenhague. Deixamos o porto e vamos para Estocolmo, nossa próxima parada.
À medida que nossa jornada continua no Báltico, iniciamos uma excursão surpreendente em Estocolmo, o que os marinheiros poeticamente chamam de Jardim das Mil Armadilhas. Das 30.000 ilhas perto da costa, 100 recebem visitantes, permitindo que os moradores de Estocolmo curtam seu paraíso de verão. É meio-dia em Estocolmo, hora da troca da guarda no Palácio Real. Enquanto esses soldados fantasiados se apresentam com estilo, a poucos metros dali, no coração do centro da cidade, jovens alheios à pompa e ao ritual oficial esperam que o salmão morda a isca. Dizem que as águas de Estocolmo são muito puras. Construída sobre 14 ilhas, Estocolmo é chamada de Veneza do Norte ou de cidade flutuante. Em uma dessas ilhas, Gamla Stan, ergue-se o Palácio Real, uma enorme estrutura quadrilátera com 608 salas. Estamos agora dentro do Palácio Real de Estocolmo, especificamente na sala de jantar. Como podem ver, a decoração é muito rica, especialmente no teto. Esta decoração de estilo barroco é do século XVII. Retratos e itens de Bernadotte estão em uma sala do palácio. Ex-general do Império Francês, eleito príncipe herdeiro da Suécia em 1810 sob o nome de Carlos XIV, Bernadotte e sua jovem esposa de Marsella, Désirée Clary, fundaram uma dinastia. O último descendente é o atual rei, Carlos XVI. Esta é uma sala de jantar que ainda é utilizada, onde o rei oferece entre 6 e 8 jantares oficiais por ano. Hoje funciona como museu. Quando não está em uso, a sala parece um museu aberto à visitação. Eles fecham quando o rei os usa. Um museu dinâmico, o Palácio Real é muito vivo. Não é muito difícil. Navios a vapor do início do século, com chaminés vermelhas, lembram grandes vapores como o Titanic. O porto de Estocolmo teve outro naufrágio. Tudo começou com Anders Franzen, que encontrou o navio no meio do porto de Estocolmo. Ele encontrou um pedaço de carvalho enegrecido, o que indicou a presença de um grande navio ou algo muito antigo ali embaixo, pois a maioria dos navios daquela época era feita de carvalho e, após tanto tempo na água, a madeira havia escurecido. Foi uma descoberta importante. Anders Franzen despertou o interesse de todos. Mergulhadores foram enviados e imediatamente descobriram que se tratava do Vasa, que naufragou em 1628 em sua viagem inaugural no meio de Estocolmo. Com isso, a história do Vasa e sua segunda vida começaram. The
Vasa was the costliest and most lavishly decorated warship built in Sweden at that time. The hull was made from 1,000 oak trees. It was equipped with 64 large-bore guns, had masts 50 meters tall, and decorated with hundreds of gilded painted sculptures. On the day of its maiden voyage, Stockholm residents crowded at the dock. O que causou o naufrágio? O vento, os canhões mal instalados ou a própria construção? O arquiteto naval holandês fez outros navios, mas o Vasa era diferente. Era um navio experimental, maior, mais pesado e com canhões de maior calibre. Na verdade, o rei sueco Gustavo I Adolfo, que desejava uma arma suprema para seu país, viu seus sonhos políticos frustrados pelas leis da física e pelos ventos. Mais uma vez, o Chota se lança aos mares, desta vez rumo ao leste, para a Rússia e São Petersburgo. Chegamos à Rússia pela manhã. Na entrada do porto, o legado de Leningrado ainda é visível em letras maiúsculas. Passageiros e tripulantes aguardam São Petersburgo por motivos diferentes. Para passageiros, a cidade remete a palácios. Para a tripulação, é chance de ver esposas e noivas. Tanto a bordo do Chota quanto nos cais, a espera culmina em reencontros felizes. São Petersburgo é, antes de tudo, a cidade de Pedro o Grande, uma cidade que emergiu dos pântanos do Golfo da Finlândia no início do século XVIII, graças à inabalável determinação do Skar. Pedro, o Grande, queria uma capital no rio Neva por razões políticas e militares, afastando-se de Moscou e opondo-se à Suécia. Construir a capital em pedra mostrava a fascinação de Pedro, o Grande, pelo Ocidente. Os sucessores de Pedro, o Grande, continuaram seu trabalho. Por 2 séculos, de 1703 a 1917, São Petersburgo se tornou uma cidade bela. Czares construíram residências de verão na zona rural próxima. A imperatriz Isabel encomendou ao arquiteto italiano Bartolomeo Rastrelli, projetista do Palácio de Inverno, a construção de uma residência de verão em Tsarskoye Selo.
O palácio em Tsarskoye Selo é uma obra-prima barroca, com sua fachada azul e branca de 300 metros, pontuada por colunas e estátuas. Em 1937, a cidade foi renomeada Pushkin em homenagem ao poeta. Perto do palácio, no jardim onde Pushkin estudou, há uma estátua dele em uniforme escolar. Foi aqui que conhecemos Anatoly Sergeyev. Hoje ele está aposentado, mas ainda escreve. Em longas viagens marítimas como marinheiro, ele descobriu a alegria de escrever. Eu era marinheiro da Marinha, então não sei se posso falar sobre as coisas que vi e ouvi. Naveguei pelo Mar Branco, Mar de Barents e Mar de Kara. De certa forma, Anatoly deve sua vocação a Pedro, o Grande, pois foi ele quem criou a poderosa frota russa no Báltico. O Museu da Marinha ilustra bem este período da história da cidade. Aqui descobrimos o modelo do Ingermanland, o barco favorito de Pedro, o Grande. Aqui temos uma pintura de uma batalha contra os suecos na foz do rio Neva. E, por fim, um modelo dos antigos estaleiros do Almirantado, construídos nos primeiros anos da cidade. Talentos estrangeiros foram usados na arquitetura e dança. A Escola de Balé de São Petersburgo foi dirigida pelo francês Charles Didlot em 1801 e depois por Marius Petipa em 1847. Eles abriram caminho para o incrível balé russo, promovido por Sergei Diaghilev e coreografado por Michel Fokine. Fokine trouxe consigo os melhores pintores da época. Bax, Ben White, Dubuzinski e Korovin, todos trabalharam para as temporadas russas. Eles eram como mariposas atraídas pela chama, impulsionados por Fokine, que era visto como um novo tipo de coreógrafo, realizando coisas completamente inovadoras no início do século XX. No fundo da alma russa há algo singular. Existe uma grande aspiração pela dança, por tudo o que é estético e artístico. A alma russa é enigmática. Diaghilev, Fokine, Dostoiévski, Gogol, Pushkin, Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov. A lista de famosos nascidos em São Petersburgo é infinita. Anatoly e Vitor, anônimos, mostram a alma russa. Eu descobri Pushkin e aprendi a ler com ele. Durante o bloqueio de Leningrado, os únicos livros que tínhamos eram a coleção completa das obras de Pushkin. Eu não fui à escola no inverno, fiquei em casa e li Pushkin. Graças a Pushkin descobri Pedro, o Grande, Pugachev e muitos outros.
мне ласковы, новогодняя ночь, где придет нежной сказкою и хрустит снежком до весны подожди. No palácio, os passageiros do Xota assistem a um show folclórico. No verão, as noites brancas permitem passeios ao longo do Neva, perto do Hermitage. Здесь последнее счастье, Литя, где мечтаешь и творишь. И пусть Париж всегда Париж, но Питер, мама, вечно Питер. Todos estão esperando as pontes abrirem às 2 da manhã. Quando se trabalha à noite, vê-se o dobro de coisas, ou assim dizem. Ao levantar as pontes, tenho pouco tempo para o romance. Заняться этой романтикой. Судьбу Петербург по ладошке моей в граде Питере, там, где осенью летний сад в хрупком золоте. Assim que as pontes se abrem, um comboio de navios desce o Neva, talvez navegando pelos rios e passando pelas eclusas até Moscou, e alguns chegariam até as margens do Mar Cáspio. И считает мне Петербург мои годы назад. Как люблю я этот город, где рук разводятся мосты. И вен-каналы, улиц споры, Спаса в золоте кресты. Nas primeiras horas da manhã, o Xota parte de São Petersburgo. O navio pega o canal para o Báltico e segue para a Estonia. Entramos no porto de Tallinn, capital da Estonia, em meio a uma impressionante armada de balsas. Após a independência da União Soviética, o país buscou aproximação com a Finlândia. Os países compartilham a língua finlandesa. Essas balsas operam principalmente entre Tallinn e Helsinki, tornando o turismo o principal recurso do país. A Estonia, após um breve período de independência, teve sua história marcada por lutas de poder com vizinhos como cavaleiros, suecos e russos. O parlamento fica em frente à Catedral Ortodoxa, símbolo das mudanças e do passado russo.
A prefeitura gótica fica na Grande Praça, um local favorito hoje para turistas e jovens estonianos. Apesar do modernismo, os estonianos mantêm apego aos costumes. Todos os anos, grupos folclóricos de províncias se reúnem. Somos do grupo minoritário Setu. Cada grupo étnico tem direito à sua língua e cultura. Cada grupo étnico deve preservar suas próprias tradições. Ja settudel ikkagi oma keel ja sellepärast. Na Idade Média, a principal rua que levava ao porto era a via comercial mais importante da cidade, por onde passavam sal importado, arnenque, minério de ferro, grãos, peles e linho para exportação. Mais uma vez, reembarcamos no Chota e seguimos nossa jornada para o leste, desta vez rumo à Polónia. Supervisiono a alimentação e sou o intérprete oficial. Antes, eu era um guia-intérprete e acompanhava grupos franceses em visita à União Soviética. Candidato-me a um barco, fui intérprete por um tempo. Assim me tornei marinheiro. Eu trabalho a bordo do Chota há 14 anos. Aos poucos, você se torna parte de uma família, já que passa a maior parte do tempo a bordo, cerca de 8 a 9 meses por ano. É como um pequeno estado ou país separado sobre a água. Que naviga. Quando saímos de férias por 2, 3 ou 4 meses, é quando realmente vemos o que está acontecendo no país. Aqui estamos longe, não conseguimos acompanhar as coisas, mas a União Soviética ainda é o meu país. Reste mon pays. Chegamos à Polônia. O piloto do porto de Gdynia supervisiona manobras delicadas no Mar Báltico. O mar é imprevisível e pode sempre surpreender com o inesperado. Isto vale para o Báltico e o Mediterrâneo. O Mar Báltico é mais regulamentado que o Mediterrâneo.
O Báltico é regulamentado por canais, boias e pelo fato de ser mais raso que o Mediterrâneo. Буями и глубины Балтийского моря небольшие по сравнению с глубинами Средиземного моря. Deixamos o porto de Gdynia rumo à vizinha Gdansk. Antes dos anos 80, para a maioria das pessoas, Gdansk sequer era um nome no mapa da Polônia. Câmaras do mundo se aglomeraram na entrada do estaleiro naval. O sindicato Solidariedade de Lech Walesa, apoiado por um papa polonês, desafiou as autoridades comunistas e levou à sua queda. Para os estrangeiros, Gdansk permanece a casa do Solidariedade. A cidade tem seu próprio coração e alma, formados por anos de história. O patrimônio arquitetônico histórico foi destruído pelas tropas nazistas no início da Segunda Guerra Mundial. Para os alemães, Gdansk ainda era Danzig, a cidade medieval. Nos anos seguintes à guerra, a cidade foi lentamente reconstruída rua a rua, casa a casa, como era originalmente. Ao percorrer a Rua Real, redescobre-se uma cidade que, assim como Bergen e Lübeck, foi um dos centros mais poderosos da Liga Hanseática, uma associação portuária que controlava o comércio no Mar Báltico. Os habitantes de Gdansk eram majoritariamente alemães e a arquitetura da cidade lembra mais a Flandres do que a Polônia. Por séculos, Gdansk atraiu humanistas e acadêmicos de toda a Europa, seduzidos por sua rica vida intelectual e cultural, e foi também o berço de personalidades famosas como o astrónomo Johannes Hevelius, o físico Gabriel Fahrenheit e o filósofo Arthur Schopenhauer. A elite mercantil se reunia no famoso edifício da corte de Artus, cujo interior é coroado por uma abóbada gótica.